Bom, como hoje é Páscoa, nós vamos falar sobre um episódio, não sei se não é muito conhecido de todos, mas nós vamos falar sobre a origem da Páscoa. Está lá em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículos 1 a 14. É a Páscoa do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da porta, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, ou seja, vestidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra nos atinja em cheio e nos transforme. Senhor, hoje nós rogamos a Ti que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos atue em nós. Vamos lá, Luiz. O poder para libertar, para me fazer passar de toda a tribulação para a luz e a vitória, em nome de Jesus. A Páscoa que celebram por aí, se celebra com o povo chorando por um Deus morto. Celebram com ovos de Páscoa e com coelhos. As festas que se celebram em Israel não são as festas que temos hoje e que são chamadas de festas cristãs, entre aspas. Aqui nós temos as festas juninas de São João, Santo Antônio, São Pedro. Mas qual é a origem dessas festas que são chamadas de festas cristãs, que não têm origem e não têm raiz nas Escrituras? Elas não são festas cristãs, na verdade. São festas pagãs. Assim como o Carnaval, que é a antiga Saturnália de Roma. A Saturnália era uma festa romana onde ocorriam orgias com relações sexuais promíscuas. Eles faziam o que queriam e depois guardavam 40 dias de pesar. Não é exatamente o que se faz hoje. No Carnaval tudo é permitido, até se faz propaganda, põe a fé na camisinha. É isso que eles fazem. Essas festas nada têm a ver com a Páscoa celebrada no dia de hoje. Eles dizem que foi no período em que eles festejavam que o menino Deus chamado Tamuz morreu, e por isso eles guardavam 40 dias. Eles choravam e pranteavam a Tamuz. A Páscoa que celebram aí não é a celebração da vida, é a celebração da morte.
Deus nos proíbe de nos relacionarmos com o morto. Essa Páscoa está relacionada a um Deus morto. E essa não é a nossa Páscoa. O Deus a quem eles estão celebrando é um Deus morto há 40 dias. Lá em Ezequiel 8, 13 a 15, a Bíblia diz que havia um ritual babilônico e egípcio, no qual se venerava uma entidade, um Deus menino chamado Tamuz, através de pranto, de lamento e de choro. E diz assim, vou ler Ezequiel: depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Então me disse: viste, filho do homem, verás ainda maiores abominações do que estas. O menino morria no outono e ressuscitava na primavera. Ele morria todo ano e ressuscitava todo ano. Entre a morte e a ressurreição do menino, que era Adonis na Grécia, Krishna na Índia, no Egito era chamado de Osíris, e aqui também chamam Jesus de menino Deus. Ezequiel foi transportado até o templo de Jerusalém e viu toda sorte de abominação, e entre elas o culto ao menino Deus. Ele estava cativo em Babilônia e o Senhor o transportou em espírito a Jerusalém, para mostrar-lhe em que ponto haviam chegado seus compatriotas judeus. Deus ordenou que ele entrasse no templo por uma porta lateral, e ali estava a imagem dos ciúmes da banda do norte, a porta do altar da entrada. Essa é a porta do norte. Ao entrar pela porta do norte, Ezequiel viu dentro do templo mulheres assentadas chorando por Tamuz. A suposta reencarnação do deus Ninos estava sendo cultuada dentro do santuário de Deus. Eles estavam cultuando o menino Deus. Quando se entrava no templo, o primeiro objeto que se deparava era o altar dos sacrifícios, que era o meio de acesso a Deus. No entanto, eles tiraram esse altar e colocaram no lugar. Porém o altar foi retirado e colocaram no lugar a imagem dos ciúmes, que representava o culto à mãe e à criança, que é isso daqui, ó. Semíramis, Nimrod e Tamuz. Era chamada de Sagrada Família e o mundo no meio, e ele era chamado de Filho de Deus. É daí que surgem essas festas. O povo estava ali honrando a rainha dos céus. Vocês já ouviram isso antes? Com seus 40 dias de jejum, chorando a morte de Tamuz. As mulheres estavam participando de um culto comum aos babilônicos. O povo de Israel havia se entregado completamente a esse sistema de culto pagão. Esta religião destruiu a vida espiritual de Israel e de Judá, e a glória do Deus de Israel se levantou e deixou o templo. Deus foi embora do seu templo por causa da profanação do culto. A mãe e o menino morto tomaram a primazia do culto, e o Espírito Santo foi embora do templo. Eles tiraram o altar do sacrifício, eles tiraram o que Deus tinha mandado colocar à frente, colocaram uma imagem daquela mãe e daquele menino e começaram a cultuar esse Deus, essa mãe com esse menino, no lugar daquilo que Deus tinha mandado. Mas o meu Jesus, o nosso Jesus, não é um menino Deus. Eles choram 40 dias daquilo que se chama de quaresma. Após os 40 dias, eles trocavam ovos. Essa é a origem do ovo de Páscoa. O símbolo de renovação da vida no paganismo é o coelho. E é o coelho que é o símbolo da fertilidade, da deusa da fertilidade Afrodite, Diana e outros nomes ao longo da história. Está ela representada aqui. Na verdade, então, eles estão reverenciando a outro Deus e não ao nosso Jesus. Esse rito é originário na Babilônia, e isso não é Páscoa da Bíblia. A Páscoa bíblica é aquilo que nós acabamos de ler lá em Êxodo. Mas a nossa Páscoa não tem coelho. Ela tem cordeiro, como nós lemos. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos prostrados chorando por um Deus morto, porque o nosso Deus está vivo. Ele está vivo e ele vai voltar. Esse Jesus que comemoram por aí não é o nosso Jesus. Em primeiro lugar,
lugar, ele não é menino. Não podemos associar Jesus a um menino, porque quem adora um Deus menino se torna infantil, não cresce, porque o Deus menino do Círio de Nazaré, do norte do Brasil, não é Jesus, é Tammuz. Você fica parecido com aquilo que você adora e cultua. Quem adora Jesus se torna parecido com Jesus. E Jesus quer que nós alcancemos a estatura dele, a estatura de adulto. Ele quer que nós cresçamos e não que nós possamos permanecer como meninos. Aí você pergunta, mas pastora, e se eu ganhar um ovo de Páscoa? Amém, glória a Deus, não tem problema. Coma o seu chocolate, mas você não está cultuando isso. Páscoa não é menino Deus, Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo, Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No texto que nós lemos, um cordeiro era sacrificado, onde as famílias se reuniam para comerem juntas o cordeiro. Creia, a sua família vai deixar de adorar esse menino Deus, esse Deus morto, para adorar ao Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que eles comiam pão sem fermento. Mas por que sem fermento? O pão asmo ou ázimo é o pão sem fermento. Fermento da Bíblia está relacionado com contaminação. Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. No versículo acima, nós vemos o apóstolo Paulo se referindo ao fermento velho. Jesus falou do fermento e Jesus lhe disse: olhai, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, que são os religiosos, que é a sua hipocrisia. O porquê as ervas amargas? Por que comer pão sem fermento com ervas amargas? Ervas amargosas ou amargas era para lembrar da vida de escravo no Egito. Dura coisa e amarga coisa é você ser escravo. Então eles comiam sem fermento, o pão sem fermento, e comiam as ervas amargas para que eles nunca esquecessem que eles não podiam se misturar com as coisas do mundo e que eles nunca esquecessem que um dia eles foram escravos no Egito e que a vida lhes era amarga. Porque o cordeiro sacrificado é uma figura do Messias que deu a sua vida para a salvação do mundo. Você não está nessa vida para pagar por seus erros, porque as nossas transgressões, o nosso pecado, tudo isso já foi pago por Jesus Cristo. Você não está aqui porque você está pagando por erros. Jesus te comprou foi com sangue e Ele não vai desistir de você. Ele disse que os nossos pecados estão totalmente pagos. Você não tem problemas porque está pagando pecados. Não, de jeito nenhum. Não existe karma porque não existe outra vida. Você só tem uma vida para viver. Viva com sabedoria. Viva a sua vida na presença de Deus. Páscoa é o cordeiro mudo que morreu no matadouro por nossos pecados, como nós vimos naquele vídeo que foi mostrado. Páscoa é o cordeiro que usou uma coroa de espinhos para te dar uma coroa de glória. O nosso sacrifício é vicário, é substitutivo, porque Jesus tomou o meu e o seu lugar na cruz. Quem deveria estar lá na cruz éramos nós. Mas Ele tomou o nosso lugar para que nós tivéssemos um lugar no céu com Ele. Jesus se tornou pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Havia uma palavra na Bíblia chamada propiciatório, a tampa ou a cobertura de ouro maciço da Arca da Aliança, que é essa daqui, essa tampa. O sacerdote derramava sangue sobre o propiciatório uma vez por ano em prol de toda a nação e de todo o pecado de Israel, e todo o pecado era coberto, porque sem derramamento de sangue não há salvação. Os nossos erros foram julgados em Jesus. Ele se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Os teus pecados foram julgados em Jesus. A nossa conta foi paga. O que Jesus fez, exemplificando muito mal, é que como se cada um de nós aqui tivesse um cheque muito alto, mas muito alto, e que alguém apresentasse esse cheque no banco e nós não tivéssemos a menor condição de ter provisão de fundos. Jesus foi lá e pagou toda a nossa dívida, pagou toda a nossa conta, limpou o nosso nome, e é por isso que nós podemos andar aqui hoje de cabeça erguida, porque Ele pagou toda a nossa dívida.
Em primeiro lugar, Páscoa não é coelho, Páscoa é cordeiro. Em segundo lugar, Páscoa é sangue. No verso 13 diz que o sangue foi o sinal nas casas em que estavam os israelitas. A Bíblia está dizendo que quando Deus vê o sangue do cordeiro, Ele não julga, porque Ele nos olha e vê o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Existe um limite para o diabo. Muitas pessoas culpam o diabo por quase tudo. Ah, porque o inimigo usou fulano, o inimigo usou fulano, o inimigo fez isso, o inimigo se levantou aquilo. Mas existe algo que o diabo não pode penetrar. Ele não pode passar pelo sangue de Jesus. O destruidor passou e não pode fazer nada nas casas marcadas com o sangue do Cordeiro. Cada um de nós, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós vivemos em Cristo, nós temos uma marca na testa. E quem tem dom de visão e de revelação vê. Nós temos uma marca do sangue do Cordeiro. Aquela marca que foi colocada nas portas, ela também é colocada em nós, para que o diabo não cirande na nossa vida. O diabo não pode cirandar na minha e na sua vida, porque se você olhar com os olhos espirituais, você vai ver um sangue derramado na tua testa. Você vai ver que você é marcado por Deus, para que o diabo não possa te matar. Ele não pode fazer nada com você. Existe um limite para ele. Ele não pode passar pelo sangue. O destruidor passou e não pôde fazer nada. Você está marcado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que é importante você se batizar. É por isso que é importante você dizer publicamente que Jesus Cristo é o teu Salvador. Não tem macumba que possa pegar em você. Não tem nada disso. Isso é tudo mentira. Ah, porque fulano fez uma macumba para mim, por isso que eu estou com a perna doendo. Irmão, se fosse assim eu não levantava da cama. Nunca. De forma alguma. Eu já sei de incontáveis pessoas que fizeram tanta coisa. O diabo me odeia, mas ele também odeia você. Mas ele não pode chegar perto. Isso é tudo mentira. Ah, porque fizeram, agora eu estou com a seta puxando tua perna. Isso é mentira. Não pode. Ele não pode tocar em você. A Bíblia diz que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. É por isso que você é mais do que vencedor. Não diga nunca eu não posso, eu não consigo, eu não vou chegar a lugar nenhum, porque você foi comprado com o sangue de Jesus. E o sangue que tem na tua testa é aquele que permite você dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu queria que vocês pudessem ver agora, espiritualmente, a testa de vocês sendo marcada com esse sangue poderoso, que é o sangue de Jesus. É por isso que o diabo manda os seus seguidores fazerem pacto de sangue com eles. Quem já mexeu com o espiritismo sabe. Ele manda fazer pacto de sangue. Manda você raspar a cabeça. Manda matar bode. Manda matar animal e manda misturar o seu sangue com o sangue daquele animal. É assim que se faz a cabeça no candomblé. É uma mistura de sangue. Você abre aqui e você mistura o sangue. E hoje você vai entender por que o diabo imita. A Bíblia diz em Levítico que o sangue é a vida do corpo. E Jesus derramou o seu sangue na cruz para que tenhamos vida. E quando você é batizado, que você participa da Santa Ceia, não falte ceia, irmãos. Isso é muito importante. Beber do cálice significa que a vida de Jesus se mistura com a sua vida. É por isso que nós bebemos aqueles cálices de suco de uva. Você pode nunca ter entendido isso, mas hoje você vai entender. Quando você toma aquele cálice, e simbolicamente é o teu sangue se misturando com o sangue de Jesus. É a tua vida se misturando com a vida de Jesus, que o sangue de Jesus está na sua vida e que há poder nesse sangue. É isso que simboliza a Santa Ceia. É por isso que todas as vezes que eu ministro, eu choro. É por isso que todas as vezes que eu ministro, eu me emociono. É porque quando eu viro aquela taça, eu digo: Senhor, o meu sangue está misturado com o teu. A minha vida está misturada com a tua. Não é com porcaria que está misturado, não. Não é abrindo incisão na cabeça e misturando com sangue de bode. É o sangue do Deus vivo que é misturado na sua vida. No Salmo 91 está escrito que nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Você quer que macumba não pegue em você?
Você quer que as pessoas digam o que quiserem e você continua caminhando? Você quer? Dê um passo na direção de Jesus e Ele vai dar 1000 na sua direção. Você quer? Então tome uma posição diante de Deus. Aceite esse Deus. Aceite o que Ele diz. Ande nos caminhos dEle e Ele vai mudar a tua sorte completamente. Tome um compromisso com Deus. Diga publicamente através do batismo que você é filho de Deus, que você está debaixo da mão e da proteção dele, e você vai ver que o diabo não pode te alcançar. Praga alguma entrará na minha casa, porque ele está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, não pode o diabo ficar cirandando do jeito que ele quiser na sua casa. Isso não pode, irmãos, não pode. Problemas todos nós temos. Problemas em família todos nós temos, inclusive eu. Mas o diabo não pode continuar cirandando. O problema vem e passa. Vem e passa. Você clama o sangue de Jesus e ele vem e passa. Vem e passa. Sempre tem que ser assim. E não o contrário. Você viver brigando. Viver com problema. Viver debaixo de problema. Isso não pode, irmãos. A casa do justo tem paz. Nós temos a marca do Cordeiro em nós. Por isso somos mais do que vencedores. O mal, o diabo não pode nos tocar, porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Cada um de nós aqui, que um dia aceitou a Jesus e que desceu as águas, cada um de nós tem uma marca. E essa marca não pode ser tirada por ninguém e por nada. Essa marca do sangue de Jesus, do compromisso que Ele fala que nós temos, essa marca é que nos protege do diabo. Vamos orar. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, porque nós podemos dizer que temos a Tua marca, Senhor. Obrigada, Senhor, porque as nossas testas estão marcadas com a Tua marca indelével, Senhor. Ela não pode ser tirada de nós, Senhor. Assim como Tu mandaste marcar as portas das casas dos filhos de Israel, marca as nossas vidas para sempre, Senhor, para que nós possamos andar contigo todo o tempo, em nome de Jesus.